Olha, na sexta-feira, nós trouxemos aqui um advogado para comentar conosco a atuação do Ministério Público na Lava Jato. Está lembrado ou não? Aí o advogado, obviamente, fez críticas duras contra o Ministério Público, falou que aquilo era espetacularização da notícia, que os procuradores lá da Lava Jato se excederam e tudo mais, e nós ouvimos pacientemente de um lado, agora a gente vai ouvir o outro lado. Nosso convidado é o doutor Roberto Liviano, promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Roberto, boa noite, obrigado mais uma vez pela participação, bem-vindo aqui. Obrigado. Roberto, que avaliação você faz? Você acha que eles se excederam quando eles fizeram aquela exposição, usaram até PowerPoint? Você usa PowerPoint? Eu uso e eu já vi vários advogados usando PowerPoint em julgamentos do Tribunal do Júri, né? O PowerPoint é usado em palestras, é usado em aulas, né? Eu acho o seguinte, nós vivemos na era da informação e você agir de maneira didática e procurar transmitir informação da melhor maneira, não vejo nada demais, até porque comunicação é o que o outro entende, não o que você diz, né? Então, se você apresenta um esquema e de forma didática mostra a informação, não vejo nada de errado, pelo contrário, eu acho que essa modernidade, ela vem na direção de você explicitar um conteúdo que você pretende transmitir. Agora, eu vou te dizer uma coisa, Heródoto, em 24 anos de carreira, normalmente um advogado criminalista, ele não vai concordar com aquilo que o Ministério Público apresenta. Até porque se ele disser que o promotor está totalmente certo, na verdade o réu está sendo mal defendido, ele pode até ser considerado indefeso, né? Portanto, o advogado criticar a acusação que o Ministério Público faz é do jogo, né? Aliás, elogiável a atitude da Record News, trazer o advogado, trazer o promotor. Isso é do jogo, ter um outro ponto de vista é absolutamente natural. Até porque no Brasil, se o réu não tem advogado, se ele diz ao juiz, não quero ser defendido, isso não é permitido pela lei. O processo é nulo. Você não dispõe do direito de defesa. Então, requisito de validade do processo é haver a ampla defesa. Agora, Roberto, da maneira que foi feito, houve uma espetacularização daquela apresentação? Olha, sinceramente, eu não acredito que a intenção tenha sido esta, né? Agora, veja, o direito é uma ciência eminentemente interpretativa, né? E as pessoas dão as versões que convém, né? É natural que quem está sendo acusado vai fazer a angulação daquilo que aconteceu da maneira conveniente. Eu tenho certeza absoluta que o espírito que moveu os membros do Ministério Público naquela apresentação foi de prestar contas à sociedade daquilo que estava acontecendo. Afinal de contas, estava sendo feita uma acusação a um ex-presidente da República, né? Por respeito à nação, por respeito às pessoas que têm interesse em saber a respeito do tema, até porque pesquisas mostram que o problema que mais angustia hoje o brasileiro é a corrupção. Portanto, os membros do Ministério Público quiseram prestar contas. O Ministério Público se excedeu. Isso tudo não deveria estar no processo e não numa coletiva da imprensa, porque depois os jornalistas puderam perguntar, aí reperguntaram. É uma pergunta importante. Veja, o promotor de hoje é muito diferente do promotor de 20, 30 anos para trás. No passado, quando você prestava um concurso, o que se exigia era pura, única e simplesmente o conhecimento teórico, saber fazer o processo. A sociedade, ela não se contenta mais com este tipo de profissional. Hoje, exige-se do membro do Ministério Público dinamismo, uma atitude de diálogo para com a sociedade, conversar com as pessoas envolvidas numa determinada discussão, conversar com a imprensa, né? Até porque o segredo é exceção. A publicidade aquele processo é não corre em segredo de justiça. Não há segredo de justiça. Pode ser comentado? Naturalmente. Você só tem segredo de justiça em relação a assuntos que envolvem a intimidade de pessoas. Por exemplo, se você tem objeto de um processo sobre crime contra a liberdade sexual, ou você tem um processo que envolve quebra de sigilo telefônico ou fiscal, aí você tem elementos de intimidade que precisam ser protegidos. Agora, a regra é a publicidade, é a exposição, o direito do cidadão à informação
Inclusive, nós vivemos na era da Lei de Acesso à Informação Pública, né? Desde 2012 em vigor, e o princípio da publicidade está constando da Constituição Federal. Agora, Roberto, e quando eles disseram que tinham convicção a respeito? É comum ter convicção? Olha, Heródoto, sinceramente, eu acho que um promotor de justiça ou procurador da República que praticar atos sem convicção, ele está prejudicando a sociedade que ele representa, né? Eu acho que o exercício desta função de defesa jurídica da sociedade pressupõe convicção, né? Se eu não tiver convicção, inclusive é bom as pessoas, os teus telespectadores saberem, se um promotor está diante de um caso criminal e ele, examinando as provas, conclui que há dúvida, ou seja, ele não tem convicção da culpa, cabe ao promotor pedir absolvição. É bom as pessoas saberem disso, porque não é promotor de acusação, é promotor de justiça. Portanto, a convicção que foi afirmada e reafirmada, é muito bom que seja assim, né? Porque você só pode praticar atos do processo quando você está munido realmente de convicção. Ela é essencial, né? Agora, o que chama atenção, e isso foi discutido muito, debatido muito nas redes sociais, é que em algum momento se falou sobre a questão da falta da prova cabal, e aí num outro momento se falou da questão da convicção, aí artificialmente os comentários foram juntados como se tivessem sido ditos sequencialmente pela mesma pessoa, o que não é verdade. E você sabe, Heródoto, desde Goebbels, né? Nossa, mãe. Você mente e repete a mentira, alguma coisa fica, né? Então, não se pode fazer essa junção artificial, né? Quando se falou que não havia prova cabal, houve uma referência, e isso está colocado ali na entrevista coletiva, ao fato de não haver uma prova que o imóvel pertenceria ao acusado. Mas é natural que você não vai ter esta prova do registro imobiliário em nome dele. Quando você acusa alguém de tráfico, é óbvio que você não tem o CNPJ da Boca. Ainda não tem CNPJ. O PISA, o Fundo de Garantia, não está em nome do dono da boca de fumo. Lógico. É natural. Claro. É óbvio que o imóvel não está em nome do réu. É sabido isso. Certo. Mas ninguém pratica crimes no estádio do Maracanã lotado durante um Fla-Flu. Isso não existe, né? Então é natural que a prova do crime ela se faz de maneira indireta, de maneira indiciária. Isso é do jogo. E muitas vezes a prova indireta é muito mais forte que a prova direta, né? Uma pessoa, por exemplo, é surpreendida deixando o local do crime com a arma do crime logo após ter executado. Não é prova Também direta, mas é uma prova que pode ser contundente dependendo do conjunto de circunstâncias, né? Roberto, vamos continuar a nossa conversa aqui, explicando as coisas de uma maneira didática, como você está fazendo até agora. Tudo bem? Claro. Por favor. Nosso convidado, doutor Roberto Liviano, que é promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Roberto, e o Caixa 2? Eles estão querendo aliciar o Caixa 2 e recuperar o financiamento privado das eleições. Estão dizendo que não dá para fazer eleição, como essa que nós estamos vendo agora, sem uma graninha vindo das empresas, empreiteira, das fornecedoras de lanche, enfim, por aí afora. É sabido que esse dinheiro que vem das empresas, ele na verdade não é uma pura e simples doação, né? Ele na verdade é um investimento em que a empresa tem expectativa da contrapartida. Portanto, essa depuração desses recursos, ele representa um instrumento de proteção à campanha para que você não tenha o abuso do poder econômico e esse tipo de desvio. Portanto, a ideia de criminalizar o Caixa 2, até porque se você verifica tudo que veio à tona na Operação Lava Jato, você vê a magnitude deste problema. O quanto de dinheiro subterrâneo foi utilizado para outras finalidades, o quanto isso é nocivo para a livre competição, a livre concorrência, porque o que acaba prevalecendo é o dinheiro clandestino, e não a competitividade da empresa, a concorrência leal, ética, transparente. Portanto, isso quebra totalmente a lógica do mercado. Isso prejudica a sociedade. E isso leva ao poder aqueles que conseguem captar mais dinheiro, e dinheiro de origem duvidosa, no mínimo. Portanto, isso não esse contexto, essa conjuntura de você permitir esse dinheiro
determinando os destinos de uma campanha, isso absolutamente não é plausível. E a sociedade precisa ficar atenta, porque aquilo que você noticiou, estão querendo colocar uma anistia no meio das 10 medidas. Então você discute a criminalização do chamado Caixa jabuti, 2 né? E coloca um jabuti no meio para livrar a cara. Lembrar que o jabuti não é aquele prêmio, né, que a Câmara Brasileira do Livro dá para os livros melhores do livro, não. Tem né? vários tipos Bota de lá o jabuti, vai tudo, aprova tudo. Exatamente. Mas por isso que a gente tem que ficar atento, a sociedade tem que ficar atenta, ainda bem que temos jornalistas como você que denunciam isso, e as pessoas têm que ficar atentas para não se aprovar algo absolutamente na contramão do interesse público. Isso é bastante perigoso. Agora, tem coisas assim, vamos dizer, no campo da ética e do comportamento, né? O pessoal vai parar agora. Acho que eles não deviam receber salário. Pois é. Quem fosse deputado, senador, sei lá o quê, e vai se candidatar a prefeito, acho que ele viria pedir licença, parava de receber salário e vai fazer campanha. Agora, nós continuamos pagando o salário e fica desproporcional. Faltam regras éticas, limitadoras de certas situações, porque isso cria um sentimento ruim, uma amargura, um sentimento de injustiça, de uma situação indevida. E desigual. Desigual, exatamente. Completamente desigual. Isso não é plausível, não é razoável, não é democrático, né? Agora, o grande problema é que as pessoas que fazem essas regras são aquelas que são atingidas pelas próprias regras. Ou beneficiadas. Ou beneficiadas. Então, você tem uma verdadeira sinuca de bico, né? Como é que você sai desta sinuca? Na verdade, a sociedade tem que pressionar, exigir mudanças, exigir reforma política. Você não vê nenhuma discussão, por exemplo, sobre limitação do número de mandatos no legislativo? Não. Você tem gente lá, 10 mandatos. O Brasil é uma república, a república é alternância no poder. Cadê a essência republicana, né? Mas esse tipo de discussão ela é proibida, né? Fala-se outras coisas, quer se demonizar o funcionário público, quer se desmontar o padrão remuneratório do funcionário público, mas desde que não atinja os titulares desse poder aí. Suas Excelências. Pois é, exatamente. É Roberto, obrigado, viu? Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, está aí então a participação do Dr. Roberto Liviano conosco, né? Para que você possa então acompanhar outros assuntos importantes também. Acho que essa questão das pessoas poderem competir com igualdade, eu creio que é o mínimo que a gente poderia exigir, né? Porque senão você vê uma campanha para prefeito, uns estão ganhando salário para fazer campanha. E outros não estão ganhando salário para fazer campanha. Ninguém devia ganhar salário para fazer campanha. Você faz campanha porque você quer, porque você tem um objetivo, você tem um ideal, por aí afora. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Por isso, minha sugestão é que você, né, fique de olho também, porque nós temos que escolher o melhor candidato a prefeito e o melhor candidato a vereador para poder melhorar a administração da nossa cidade. Está na nossa mão. Vai ser dia 2 de outubro, num domingo. Ninguém pode dizer que não vai lá, porque é domingão, né? Vamos lá votar e escolher os melhores. Em 20 segundos a gente volta.